A vida te fortalece tirando o que você não precisa mais. Ele não gritava, não quebrava nada, não ameaçava ninguém. Ele apenas olhava em silêncio, como quem já decidiu o destino de alguém sem precisar levantar a voz. E o mais assustador é que ele nunca estava errado. Era como se ele enxergasse as pessoas além da própria máscara, como se pudesse medir a intenção por trás das palavras, pesando cada gesto, cada pausa, cada respiração. Chamavam aquilo de frieza, mas não era falta de emoção. Era domínio, porque um dia ele entendeu uma verdade que quase ninguém suporta admitir. Quem perde o controle, perde o poder. E ele jamais perderia de novo. Dizem que todo estrategista emocional nasce de uma ferida antiga, mas ele não falava sobre isso. Enquanto muitos buscavam desabafar, ele aprendia a guardar. Observava como as pessoas entregavam suas fraquezas quando tentavam provar o que sentiam. O mundo inteiro se movia por impulsos. Raiva, carência, orgulho. Mas ele observava de fora, como quem assiste um incêndio sem queimar um único dedo. Ele sabia que o primeiro erro de qualquer adversário era acreditar que ele estava calmo porque não se importava. Mal sabiam que, no silêncio dele, existia um cálculo acontecendo. Não era ausência de dor, era estratégia. Ele percebeu cedo que existe uma diferença entre reagir e responder. Reagir é instinto. Responder é poder. O mundo é dominado por quem conserva a própria lucidez quando todos os outros estão incendiados. Então, ele se treinou. Treinou a respirar mais devagar quando alguém tentava tirá-lo do eixo. Treinou a ouvir sem se defender. Treinou a falar menos do que sabe e a saber mais do que fala. Enquanto os outros tentavam vencer discussões, ele tentava vencer destinos e começou a enxergar padrões. A pessoa que tenta te fazer explodir está sempre desesperada para não encarar a própria explosão. A pessoa que tenta te provocar teme que você descubra o que ela realmente sente. Ele sacou isso rápido. E dali em diante, não recuou. Um dia, alguém tentou humilhá-lo em público. Não importam os detalhes, ninguém nunca lembra dos detalhes. Só lembram da resposta. Enquanto a sala esperava que ele reagisse, enquanto todos prendiam o ar na expectativa de um ataque, ele apenas sorriu. Não aquele sorriso amigável, mas um sorriso leve, quase imperceptível, que dizia silenciosamente: "Eu não preciso te atingir agora. Tudo o que eu precisava, já descobri." E foi nessa noite que ele percebeu sua vantagem. Não era mais alguém tentando provar algo ao mundo. Era alguém que já tinha entendido que o mundo se revela para quem observa sem ser percebido. A partir daí, ele desenvolveu uma habilidade rara: a de deixar os outros falarem até se condenarem. Ele sabia que o nervoso entrega, que a pressa entrega, que a raiva entrega. E enquanto as pessoas tentavam expô-lo, elas expunham a própria alma. Ele apenas ouvia e anotava mentalmente cada fissura. O que doía, o que incomodava, o que mexia com o ego. A partir dessas informações, ele não precisava ameaçar ninguém. Bastava esperar o momento em que o mundo faria isso sozinho. Porque o tempo, para quem sabe usá-lo, é a arma mais letal. E tudo isso começou a se espalhar. Primeiro como boato, depois como verdade temida. Diziam que era perigoso entrar em conflito com ele. Não porque ele causava estragos imediatos, mas porque suas consequências eram silenciosas, e ninguém sabia ao certo onde terminavam. Ele não explodia, não se descontrolava, não atacava, apenas se afastava na hora exata em que qualquer um perceberia tarde demais que precisava dele. E nesse instante, nesse exato instante, ele detinha o poder absoluto. O outro sentia o peso do que perdeu. A ausência dele era uma sentença. A vida sem sua presença era um espelho, refletindo tudo o que os outros não quiseram ver enquanto ainda era tempo. Muitos confundiam sua estratégia com vingança, mas não era o caso. Vingança exige energia demais. Exige que você ainda se importe. Ele não se importava. Ele apenas concluía. Encerrava capítulos como quem fecha um arquivo, sem dor, sem nostalgia, sem saudade. Ele gostava de observar como o silêncio faz mais estrago que qualquer discurso violento. Porque poucas coisas aterrorizam tanto quanto alguém que sabe ir embora sem olhar para trás. Ninguém está preparado para lidar com quem não se desespera. Ninguém sabe como vencer alguém que não precisa vencer nada para ter paz. Ele descobriu que o verdadeiro domínio é interno, que toda guerra é primeiro travada na própria mente.
que quem controla o que sente controla o que acontece. Enquanto os outros falavam para preencher a própria insegurança, ele falava apenas quando tinha intenção, e nunca perdia tempo explicando o que já estava decidido. Seus limites eram silenciosos, suas escolhas inegociáveis. E cada pessoa que tentava testá-lo aprendia cedo demais que ele não era o tipo que se dobrava para manter ninguém por perto. Ele sabia que quem precisa implorar por presença jamais foi realmente escolhido. A frieza dele não era um escudo, era uma ferramenta. Ele sabia exatamente quando ser cordial, quando ser distante, quando ser impenetrável. Ele entendia a dança invisível das intenções humanas. Viu como as pessoas dão o que não têm para receber o que não merecem. Viu como a carência transforma qualquer migalha em banquete emocional. E prometeu a si mesmo que nunca mais seria conduzido por aquilo que desejava. Ele manteria o controle, o tempo todo, sobre si, sobre seus passos, sobre seu silêncio. E talvez o mais interessante é que ele nunca precisou provar que era forte. Sua força estava nas coisas que ele recusava, nos convites que não aceitava, nas discussões das quais não participava, na capacidade de se retirar antes de se ferir, no poder de olhar nos olhos de alguém que esperava sua explosão e não oferecer nada além de calma. Uma calma que parecia dizer: você não tem acesso ao que me afeta. Foi aí que o temeram, porque o mundo inteiro sabe como manipular quem se enfurece. O que ninguém sabe é como manipular alguém que não reage. Ele se tornou imprevisível, um espelho emocional. As pessoas se revelavam quando estavam diante dele. Umas tentavam fazê-lo fraquejar, outras tentavam atrair sua validação. Algumas queriam destruí-lo apenas para provar que conseguiam. Nenhuma conseguia, e esse era o ponto. Ele não era um adversário, era uma lição. Perceberam cedo ou tarde que confrontá-lo era confrontar a si mesmos. Ele era o tipo de pessoa que dizia sem palavras: se você me perdeu, foi porque apostou que eu não teria coragem de fechar a porta, e apostou errado. A vida o transformou em um estudioso involuntário do comportamento humano, e a partir disso, ele entendeu que a maioria das pessoas mente, não para enganar os outros, mas para enganar a si mesmas. Ele enxergava esse auto-engano, e observava, e concluía: a frieza calculada dele não era ausência de sentimento, era dominação emocional. Ele sentia tudo. Só não permitia que nada dirigisse sua vida. Sabia que cada emoção mal administrada tem um custo. Sabia que todo arrependimento nasce de frases ditas no auge da impulsividade. Sabia que quem decide no calor do momento sempre paga mais caro do que quem espera o gelo se formar. O clímax dessa história não foi uma vingança, nem um grande retorno triunfal. O clímax foi perceber que ele venceu no exato momento em que ninguém mais tinha poder para feri-lo. Se tentassem atingi-lo, erravam. Se tentassem manipulá-lo, falhavam. Se tentassem provocá-lo, encontravam um abismo onde esperavam incêndio. Ele não era controlável porque não dependia de nada que não estivesse dentro dele. E é aqui que o silêncio se torna um aviso. Não subestime alguém que aprendeu a pensar antes de sentir. Não provoque alguém que sabe perder sem se destruir. Não teste alguém que escolhe a própria paz toda vez que o mundo tenta empurrá-lo para a guerra. Porque esse alguém está sempre 3 passos à frente. E se um dia ele te observar em silêncio, talvez já seja tarde demais. E agora a pergunta que fica para quem está assistindo é simples, mas desconfortável. Você está reagindo ao mundo? Ou está governando a si mesmo? Você explode, se explica, se desespera, tenta provar valor, ou aprendeu a fazer exatamente o que ele faz? Observar, medir, decidir? Porque se não aprendeu, ainda está entregando o próprio poder de bandeja para qualquer pessoa que saiba onde te apertar. E se você entendeu a mensagem deste vídeo, deixe nos comentários. Quem controla a si mesmo, controla tudo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa aprender a usar o silêncio como força, não como fuga. Porque no fim, o mundo não pertence aos mais barulhentos. Pertence aos que sabem exatamente quando e como falar.